Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre Kubernetes para desenvolvedores. Primeira coisa que eu queria falar para você é o seguinte: eu estou com uma camiseta que ela mostra como é que fala Kubernetes. Então, deixa eu levantar aqui um pouquinho. Ó, já vou falar um pouquinho do Kubernetes, ou Kubernetes, enfim, né? Se for com sotaque, fala Kubernetes. O Burr aqui, né? Quem não conhece é o Burr Sutter, que até um tempo atrás era o diretor global dessa área de DevRel da Red Hat. Agora é o Edson Yanaga, ele assumiu o lugar dele recentemente. Mas, enfim, fizeram essa homenagem para o Burr, né? Então é Kubernetes. E aí a Gabriela tá falando Kubernetes, isso, por aí. Galera, fala como você quiser, tá? Aí eu só fiz a camiseta porque é bacana. K8, então põe K8 também que rola. Então, legal, pessoal. Não, mas é isso aí, é isso aí. Bom, vamos lá então, gente. Vamos falar de Kubernetes para desenvolvedores. Por que esse tema, né, Kubernetes para desenvolvedores? Porque é o seguinte, se você já teve a oportunidade de tentar, né, ingressar nesse mundo de Kubernetes, mesmo que seja de tentar fazer alguma coisa, ou se você já trabalha no dia a dia, você percebeu ou já sabe que não é exatamente a coisa mais fácil do mundo, né? E muito disso, além da complexidade realmente natural da plataforma, é uma plataforma muito grande, né? Tem muita coisa ali dentro. E existem coisas ali que são mais para o pessoal de operações, existem coisas ali que são mais para o pessoal de infraestrutura, e existem coisas ali que interessam mais a nós desenvolvedores. Então, sempre que eu falo de Kubernetes, eu falo muito mais daquilo que interessa para um desenvolvedor. Tá? Então, assim, eu não vou entrar aqui em assuntos de como instalar um Kubernetes, de como, enfim, nada disso, porque isso, embora você possa fazer, tudo bem, não tem problema, mas no seu dia a dia você vai muito mais usar um Kubernetes do que propriamente administrar, configurar, etc. Tá bom? E ó, antes de eu cair para dentro aqui do que eu vou mostrar para vocês hoje, eu tenho uma primeira demo, que é uma demo que eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Eu vou precisar que vocês participem comigo dessa demo. Então, o que eu vou fazer? Opa, não é isso, não é isso. Eu vou pegar um link aqui e vou colocar no chat. Então, vamos lá. Vou pôr no chat, vamos ver se eu consigo. Consegui. Então, quem puder, por favor, entra nesse link, né? Esse link grande aí. E vocês vão ver essa tela aqui que está aparecendo na minha tela também, que está aparecendo para vocês. E aí eu vou pedir o seguinte, que vocês comecem a mandar mensagens aqui. Por exemplo, boa tarde, Zup. Né? E vai mandando aí. Ó, a pessoa está mandando. Vai mandando, galera. Vamos lá. Preciso da ajuda agora. Preciso da ajuda agora para ter massa de dados aqui, massa de testes, tá bom? Pode mandar, fala assim, fala Max, fala Gabi, né? Então, pessoal da Zupinar, é isso aí, vai mandando. Ó, o pessoal descobriu aí que dá para fazer reverse, né? Se você clicar aqui no reverse, ó, reverse, né? Aí a mensagem vai invertida, né? Enfim, pode tirar o uppercase. Mandando mensagem, tá bom. Galera, enquanto vocês estão mandando mensagem, o que eu quero te mostrar para vocês, o que está acontecendo aqui. Essa demo é uma demo que a gente chama, ela tem uma aplicação aqui que ela está distribuída usando uma estratégia de hybrid cloud. O que é hybrid cloud? É você poder usar mais de um vendor de cloud para a sua solução, para a sua aplicação, etc. E nesse caso, quando a gente fala de Kubernetes, tem várias coisas do Kubernetes que facilitam muito que isso aconteça. Né? Ó, já estão mandando um mussum aqui. Existem muitas coisas no Kubernetes que facilitam que isso aconteça. Então, por exemplo, essa aplicação que vocês estão mandando mensagens agora, eu tenho ela disponível na Azure. Se vocês olharem aqui, é até um cluster do Yanaga que ele me emprestou, tá bom? Então, obrigado, Yanaga. Né? Não vai ver, mas obrigado, Yanaga. Então, tem um cluster na Azure. Eu tenho um cluster na Google Cloud, esse é meu mesmo. E eu tenho um cluster na AWS, que é meu também. Tá bom? Então, estamos com 3 clusters aqui, e essa mesma aplicação está lá, disponível nesses 3 clusters, e eles estão feitos em um modo de failover, digamos assim. Ou seja, galera, agora eu preciso que vocês mandem mensagem, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar, ó, se vocês olharem aqui, quem está recebendo as mensagens agora é Azure. Tá, ó, Azure, beleza? Olha aqui o AZzinho aqui, ó.
Azure. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar Azure. Derruba Azure e continua, vamos lá. Azure foi para o saco. Aí quem assumiu agora? Google Cloud. Então pode continuar mandando aí, vamos ver quem mais chega de mensagem, ver se a Google Cloud vai segurar. Beleza? Tá vindo aí. Google na área. Google tá na área. Meu nome não é Johnny. Beleza. Garanto que os deploys estão embaixo. Pode ser. Beleza, então tá indo mensagem agora para Google. Então eu vou chegar e vou fazer o seguinte, eu vou derrubar a Google também. Derruba a Google. E aí, Google já era. E agora a AWS recebendo as mensagens, tá bom? O que a gente percebe aqui? Algumas coisas. Eu vou voltar aqui, tá? Vou voltar a Google e vou voltar a Azure. Algumas coisas que a gente percebe aqui. Primeiro, a administração, né? Não estou fazendo uma administração, mas a minha lida, né? Minha interface com esses meus 3 clusters, embora eu esteja em clouds diferentes, ela é a mesma. Tá? Então, você ter uma plataforma única que seja independente de vendor te facilita muito essa utilização mesmo. Outra coisa que o Hybrid Cloud fornece para a gente, vocês perceberam que a sua interface com a aplicação, a sua experiência, essa era a palavra que eu estou esperando, a sua experiência com a aplicação, ela não mudou em nada em momento algum. Né? E interessante é o seguinte, né? O front dessa aplicação ali está na Azure, né? E ele continua no ar mandando as requisições para todo mundo. Então, assim, tem bastante coisa interessante dentro dessa abordagem de Hybrid Cloud e o Kubernetes ele te fornece muita facilidade para você lidar com isso, tá bom? Isso é bem interessante em diversos aspectos, mas queria dar essa primeira experiência para vocês. E aí tá perguntando se o Java vai morrer? Não, não vai não. Ele tá tranquilo, tá bem. Beleza. Então, tomei meu café, fizemos a demo. Eu vou, deixa eu ver, vou fechar Azure e vou fechar Google Cloud porque eu vou usar a AWS no meu tutorial daqui a pouco. Beleza, então vamos em frente. Eu quero, antes de continuar, falar o seguinte para vocês, enquanto meus slides aparecem. Tudo que a gente faz na Red Hat é open source, tá? Se vocês não conhecem, quem não conhece a Red Hat, não teve muito contato ainda, absolutamente tudo que a gente faz aqui é open source, inclusive os materiais dessa sessão. Então eu vou deixar aqui primeiro os slides, tá bom? Então o primeiro link que eu pus no chat aí são os slides. E vou colocar também o link para o GitHub de todo o código que eu vou mostrar. Na verdade, assim, esse GitHub que eu passei aí, ele tem código aí para você fazer um workshop de 3, 4 horas de duração fácil. Tá? Eu vou pegar a primeira parte dele só hoje, que é o que a gente vai ter tempo de fazer. E se alguém tiver curiosidade de saber como é que implementa essa demo que eu acabei de mostrar para vocês, vou deixar também o repositório dela aqui. Deixa eu pôr aqui, Harvard. Tá? Então, coloquei aí para vocês. Maravilha? Então, vamos lá. Vamos em frente. Galera, outro dia, eu falo, quem não me conhece, eu lembrei outro dia que a gente estava numa reunião e aí a pessoa falou que ela ouvia assim, quem não me conhece, meu nome é Elder, por exemplo. Aí a pessoa falou, tá aí, para quem te conhece, seu nome é outra coisa. Então, né, preciso tirar essa mania. Realmente, meu nome é Elder, eu trabalho aqui na Red Hat como Developer Advocate. Existe um programa aqui na Red Hat chamado Red Hat Developers, que é um programa global. Eu sou responsável por esse programa aqui na América Latina. Então, todas as iniciativas da Red Hat com desenvolvedores estão ligadas a esse programa aqui. Eu sou Java Champion, sou um dos líderes do Sou Java e tenho feito esse tipo de trabalho de relacionamento, vamos dizer assim, com com desenvolvedores, que é o usuário, né, das outras tecnologias, há alguns anos já, enfim, no Brasil e por alguns países. Tem aqui alguns links eu tenho 6 livros publicados, eu coloquei 2 aqui no slide, que são os que eu gosto mais de falar deles, não que eu não goste dos outros, né, mas não cabe tudo no slide. E também o link aqui do meu Instagram. Se você usa Instagram e quer conteúdos técnicos no Instagram, eu tenho feito isso lá. Tá bom? Então, é isso agora.
E não se preocupem com links, né? Então, por exemplo, aqui, né, tem link do Instagram, tem link do livro, tem não sei o quê. Se você ir lá nos slides, os links estão todos lá, então não se preocupem agora em tirar foto, em anotar nem nada. Primeiramente, vamos pensar o seguinte: por que Kubernetes? Por que eu deveria estar aqui falando sobre Kubernetes? Por que você deveria estar aqui ouvindo sobre Kubernetes? Por que um desenvolvedor deveria estar pensando em Kubernetes nos dias de hoje? Se a gente olhar lá, nem tão lá atrás assim, né? Aliás, assim, monolito, assim como o Java, o monolito não vai morrer tão cedo, né? Então, mas o fato é, a gente tinha um paradigma de programação que ainda existe, mas vamos dizer assim, o original, né? São os monolitos, né? E aí, os nossos monolitos, eles já tinham seus módulos lá dentro. Então, você tinha lá um sistema grande e tal, e você tinha vários módulos dentro desse sistema. Em algum momento, alguém teve a ideia, não sei se brilhante ou não, de pegar cada um desses módulos e falar o seguinte: olha, cada um desses módulos, em linhas gerais, tá, gente? Aí alguém vai falar assim: mas no meu sistema a gente não quebrou em módulos, a gente quebrou usando outra estratégia. Então, eu tô falando só em linhas gerais. Né? Cada um virou um serviço, e aí esses serviços foram para dentro de containers, e aí a gente começou a distribuir isso e espalhar isso, e aí a gente começou a ter redes entre os serviços, né? Então, assim, comunicação entre serviços, algo que não tinha, né? Os módulos se comunicavam todo internamente. Aí cada serviço passou a ter seu próprio dado, né? Todos compartilhavam uma mesma base de dados antes, agora cada um tem seu próprio dado. E aí, um sistema que tinha antigamente um único ponto de entrada, agora ele passa a ter diversos pontos de entrada. E também os nossos ciclos de vidas, né? Se aqui no seu monolito, eu sempre falo, né? Colocaram aqui 3 meses, né? Foram até otimistas. Eu trabalhei em empresas que fazia release uma vez por ano. Eu trabalhei em empresas que nem isso, né? Demorava para fazer uma release. Então, assim, então vamos lá, né? 3 meses para fazer uma release, e aqui cada um vai ter um ciclo. Então pode um que vai ter a cada 3 semanas, um a cada semana, vários por dia, né? Não sei se é a Netflix ou Spotify, que eu vi que eles já estavam na casa de mais de 1.000 deploys por dia, né? Então, assim, sistemas que fazem mais de um deploy por dia, muitas vezes. Então, eles têm uma independência não só de comportamento, mas também de ciclos de vida e desenvolvimento, né? E aí, não é dizendo que aqui é mais complexo que aqui, mas aqui existem desafios que aqui não existiam, né? E outra, né? Se você tinha problemas aqui para fazer deploy, para manter no ar, para fazer escala, etc., os problemas que você tinha aqui, eles se multiplicaram aqui, né? Porque agora você tem que cuidar de um monte de filhinho, né? E dentro de um cenário desse, tanto o Kubernetes quanto o OpenShift, eles têm um papel muito importante hoje dentro de todo esse mercado de containers. E aí, já falando aqui, é isso aí, o Max falou, para que simplificar se pode complicar, né? Inclusive tem um artigo que viralizou recentemente falando exatamente sobre isso, né? O quão complexo ficou hoje em dia o desenvolvimento de software, né? Isso até gerando muitos problemas, mas enfim, a gente tem até um assunto legal para a gente conversar um dia. E aí falando assim, vocês vão me ver falando bastante aqui de Kubernetes e OpenShift, Kubernetes e OpenShift, inclusive aqueles clusters que eu mostrei eram todos OpenShift, e aí eu já quero explicar o seguinte. Muita gente pergunta, mas qual a diferença do Kubernetes com o OpenShift? Qual a relação do Kubernetes com o OpenShift? Galera, é assim, ó. OpenShift, ele é uma implementação de Kubernetes, tá? Então, OpenShift é Kubernetes, tá? Basicamente, assim como Ubuntu é Linux, assim como o CentOS é Linux, assim como Red Hat Enterprise Linux é Linux, tá? Então, assim, são implementações, tá? Assim como pessoal do Java, né? Assim como o Helidon é Macroprofile, e Quarkus tem Macroprofile também, e Payara Micro é Macroprofile. Então, são implementações. Então, assim, basicamente tudo que você faz com Kubernetes, você faz com OpenShift. O contrário não é exatamente verdade, porque tem muito mais coisa no OpenShift do que tem no Kubernetes Vanilla, né? O Vanilla é o que a gente chama de Kubernetes puro, né? Por si só. Exatamente, Max, é como Linux, beleza? Então vamos lá. Se a gente vai falar de orquestração de containers, vamos falar rapidamente sobre containers. É inegável que containers fez uma transformação em toda essa indústria de desenvolvimento de software, e especialmente em 3 papéis, em 3 grandes papéis envolvidos. Os desenvolvedores em si, que somos nós aqui, né, boa parte de nós pelo menos,
O pessoal de operações, né? Então, assim, só desses dois lados aqui, você já vê que containers ele facilitou muito o DevOps em si, né? Porque agora você tem, pelo menos na camada de aplicação, você tem algo que faz com que essas duas áreas tenham uma comunicação melhor, um relacionamento melhor, né? Então a gente pode parar de brigar menos, né, entre si. Porque se eu pego minha aplicação e boto dentro do container, o pessoal de operações vai fazer deploy de containers. Então, assim, não importa o que está dentro do container. O jeito que ele vai fazer o deploy, o jeito que ele vai administrar, o jeito que ele vai fazer backup, o jeito que ele vai, enfim, fazer o que for lá, não muda. É sempre o mesmo. Tá? Então, o containers facilitou muito, pelo menos desse lado do DevOps. E também do lado do líder de negócios, né, do pessoal de negócios que tanto a implementação da cultura de DevOps, como eu falei aqui, utilização de hybrid cloud, então assim, todas essas questões mais de estratégia também foi facilitado muito pelos containers. Porém, existem alguns desafios que surgiram exatamente com o uso dos containers, e que aí, só usando container, você não consegue lidar com isso. Então, por exemplo, legal, eu tenho todos os meus serviços aqui em containers. Como é que eu faço para escalar isso? Né? Porque se você já rodou container na mão, você sabe que o segundo container que você foi subir, você já vai ter que, por exemplo, que é o segundo item aqui, né? Evitar conflito de porta. E aí o terceiro é outra porta, o quarto é outra. Imagina se tiver 100 containers para gerenciar a porta na mão, não rola, né? Como é que você faz para gerenciar múltiplos hosts? Né? Então, por exemplo, aqueles. Vale até a pena mostrar. Se eu olhar aqui, ó, esse meu cluster aqui, não é isso. Home. Se eu olhar aqui, vamos ver, ó, eu tenho 3 nós, ou seja, eu tenho 3 máquinas que no total, né, elas somam 24 CPUs, 92 GB de memória e 350 GB de disco. Né? Então, assim, como é que eu gerencio? E esse cluster é pequeno, né? Então, assim, como é que eu gerencio tudo isso na mão? Não rola, né? Ou melhor, rola, mas é um trabalho que não vale a pena. Você vai ter mais trabalho para administrar do que realmente escalar a sua aplicação. O que você faz se um desses hosts tiver problema? Né? Então, eu até mostrei aqui na demo de Hybrid Cloud, né? Eu tinha 3 clusters, um deles teve problema, os outros assumiram. Como é que eu faço para manter a aplicação rodando? Como é que eu faço para garantir que a aplicação está sempre rodando, que se ela cair, eu não vou precisar eu ir lá na mão e subir ela? Como é que eu faço para atualizar a aplicação? Então, assim, esses desafios que surgiram com o advento do DevOps, do containers, eles não são resolvidos apenas usando containers. Então, a gente passou a precisar de uma outra camada, uma camada de orquestração, que a gente fala, e o grande representante disso hoje no mercado, sem dúvida, é o Kubernetes. Então, assim, sabendo um pouquinho, né, conhecendo um pouquinho mais sobre o Kubernetes, ele vem de uma palavra grega, que significa o governador, né? Assim, faz um pouco mais sentido até pela figura, que é o timoneiro, né? Se você já viu um barco que tem um timão, né? E aí, timão é eu, né? Para quem não é corintiano, é quem controla o barco, quem realmente está ali no comando do barco. E o barco aqui, no caso, vai ser, né, a sua infraestrutura de containers. Então, ele é um orquestrador de containers, ele tem suporte tanto para clouds múltiplas, como eu mostrei para vocês na demo, quanto também ambientes de bare metal. Ele é baseado em um projeto do Google, isso é uma coisa interessante de saber. Lá pelos idos de 2011, 12, mais ou menos, se eu não me engano, o Google já tinha uma plataforma interna, já há algum tempo, que gerenciava milhões de containers diariamente. E num dado momento, o Google decidiu, vamos pegar esse projeto e vamos torná-lo open source. E aí, quando eles foram fazer isso, eles bateram de cara num monte de questões de licenciamento, né? Porque o projeto já estava muito grande, e open source, se você não faz desde o início corretamente, para você arrumar depois é mais difícil. E era tão mais difícil para eles que eles decidiram fazer o seguinte, então, vamos começar um outro projeto do zero, feito para ser open source, e desse projeto nasceu o Kubernetes, tá bom? Ele é escrito em Go, e interessante, ele faz gestão de aplicações e não de máquinas. Embora eu vi que está no roadmap algumas coisas relacionadas à gestão de máquinas, mas não está disponível ainda. Então, aqui um pouquinho
da linha do tempo, né, dos microserviços, que se confunde um pouco, né, até com o surgimento do Kubernetes. Se a gente for lá atrás, né, desde 99, falando de XP, depois Manifesto Agile, aí o surgimento do EC2 da AWS, no primeiro grande serviço da AWS em 2006, aí tem um pouquinho do Java aqui entrando na história, né, Java em 2009, Drop Wizard em 2011, Vertex, tá vendo, a gente ouve falar tanto de Vertex hoje, o Vertex surgiu em 2011, e aí, grandes ferramentas da Netflix, né, Histrix, Ribbon, Eureka, e em 2013, surgimento do Docker, né, que realmente trouxe um padrão para containers. Assim, container já existia há muito tempo, mas não tinha padrão, né? O Docker trouxe padrão. E em 2014, o lançamento do Kubernetes. E é interessante falar que é o seguinte, a Red Hat, desde o início, é uma das grandes contribuidoras do projeto do Kubernetes em si. Se você for agora no GitHub deles, se eu não me engano, entre os top 5 committers do projeto, 3 são engenheiros da Red Hat. Então a Red Hat enfim, está muito envolvida realmente no projeto. E é interessante esse vídeo aqui, quem depois olhar nos slides, tem o link aqui do vídeo no YouTube. Foi a primeira demo que a Red Hat fez em um evento aberto, que foi em 2015, num evento nosso, chamado Red Hat Summit. E na época foram, cada pessoa da audiência executou um container. Então tinham mais de 1000 containers sendo executados ali naquela primeira demo. Então assim, vamos entender mais profundamente agora o que é Kubernetes. Então vamos pensar no que é o Kubernetes olhando para os seus objetos principais, alguns dos termos principais também. A estrutura mais importante, mais essencial dentro do Kubernetes é o pod, né? Se você já usou o Kubernetes, você sabe que você basicamente roda a aplicação dentro de um pod. Então, assim, o que é um pod, né? Isso que é interessante. A palavra pod, em inglês, ela é o coletivo de baleia, tá? É um grupo de baleias. Então, assim, até fui ver em português, é o baleial, né? Então, se tiver um grupo de baleias lá, um baleial. Por que isso, né? Baleia, Kubernetes, container, isso aqui é por causa do logo do Docker, né? Fizeram, enfim, uma brincadeirinha lá com o Docker. Então quer dizer que dentro de um pod você pode executar mais de um container. Isso talvez não fique muito evidente do porquê disso, pelo menos no começo, quando você está usando containers, mas quando você começa a usar Istio, né? Usar Service Mesh, usar Tekton, que é uma plataforma de CI/CD que roda dentro do Kubernetes, isso começa a fazer um pouco mais de sentido, porque você vê realmente o uso de mais de um container dentro de um pod. Mas, em linhas gerais, você acaba usando um container em um pod mesmo, exceto nesses casos. Então, beleza, esse é o pod. Agora, vamos passar um pouco por as palavras mais comuns que a gente vai ver quando estamos usando o Kubernetes. Então, tem o pod. Dentro dele, você pode ter um ou mais containers. O IP de todos esses containers, ele é o mesmo, tá? Ou seja, o IP ele pertence ao pod e ele é compartilhado entre todos os containers que são dentro dele. O storage desse pod, ele é compartilhado também por todos os containers que estão dentro dele, assim como todos os recursos, assim como o ciclo de vida em si. Ou seja, se você mata o pod, você mata todos os containers. Não tem como você matar só um dos containers que estão lá dentro. Beleza. Outro objeto importante é o replica set e o deployment. Ambos são responsáveis pela quantidade de réplicas, pela quantidade de instâncias que você vai ter de uma aplicação, de um container, no caso. Então, por que tem os dois? Os dois fazem isso. O replica set, ele é o objeto que primeiro foi criado, né? Que faz exatamente isso. Depois criar o deployment, ele está uma posição acima na hierarquia. Então, hoje, quando você cria um deployment, ele cria um replica set e o replica set cria os pods. Por que isso? Porque no deployment eu tenho, por exemplo, histórico de versões, né? Então, assim, digamos que eu fiz o deploy da versão 1, aí fiz a versão 2. Aí a versão 2 é o problema. Se eu estiver usando só um replica set, eu preciso fazer o rollback na mão. Eu tenho que ir lá, matar o replica set e voltar. Se eu estiver usando um deployment, eu só falo assim, você estava na 2 agora, volta para 1. Ele volta, ele tem esse histórico. Então você consegue fazer direto por ele e ele volta sozinho. Outra estrutura, service. Service é o jeito que você faz para acessar um pod. Por que isso, né? Se você, como eu disse, né, cada pod tem um IP.
Mas imagina que você tem uma aplicação que você quer 10 instâncias, e aí vão ser 10 IPs. Aí como é que você faz para acessar, né? Como é que eu sei qual que eu vou acessar, como é que eu sei qual que vai estar no ar? E se forem 100, e se forem 1000, e se forem 100 mil, né? Não, você não precisa saber o IP do pod. Você precisa de um service que esteja agrupando esses pods em um único IP. E aí você acessa o service e o service vai cuidar do roteamento para os pods. Bom? Persistent Volume, que a gente não vai falar hoje, mas basicamente se você tem alguma aplicação que precisa de dados persistentes, você vai usar um Persistent Volume. E Labels, que basicamente são grupos de chave-valor, pares, né, de chave-valor, para você identificar objetos dentro do Kubernetes, para você, enfim, identificar objetos. Basicamente é isso, tá bom? Então, como é que funciona um cluster de Kubernetes? Normalmente você tem um nó chamado primário. Nele estão as APIs que você vai acessar do Kubernetes e todas as ferramentas que você vai usar para acessar coisas no cluster estão no primary. E o primary, ele é quem vai gerenciar os nós, tá bom? Desse seu cluster. Então, por exemplo, o meu cluster que eu mostrei ali, que tem 3 nós, eu tenho um primary e 2 nós, tá bom? E aí, esse primary, o que ele vai fazer? Então, digamos aqui que você quer criar uma aplicação que é um Tomcat e você quer 4 réplicas, beleza? O que ele vai fazer? Ele vai olhar nos nós e vai procurar espaços. O que é o espaço? Ele vai procurar recursos disponíveis para ele poder criar essas 4 réplicas de Tomcat. Então, por exemplo, ele achou um espaço aqui, um espaço aqui, um espaço aqui, um espaço aqui. Beleza? Aí, digamos que tem um problema. Esse nó aqui, esse nó não, desculpa. Esse pod aqui tem uma falha, qualquer que seja. O que ele vai fazer? Ele vai recriar, porque eu falei para ele que eu queria 4 instâncias. O trabalho dele é manter 4 instâncias no ar. Então, o que ele vai fazer? Ele procura um outro lugar onde tem espaço e cria essa instância para que eu tenha 4 disponíveis. A mesma coisa se eu tiver a falha de um nó inteiro. Ele vai pegar todos os pods que estavam rodando nesses nós e vai distribuir nos outros nós até que eu tenha aquele nó sendo substituído aqui de volta ao nosso cluster. Beleza? Galera, bonito falar, legal falar, mas eu quero mostrar então agora como é que é a experiência de um desenvolvedor usando o Kubernetes. Tudo bem? Então vamos lá. Vou para o meu terminal. Deixa eu deixar um pouquinho maior. Beleza. Então, vamos passar aqui por algumas coisas interessantes. A gente tem um client, né, que a gente usa muito para lidar com Kubernetes, que é provavelmente o mais usado, que é o kubectl, ou kubecontrol, ou kubectl, enfim, como você quiser chamar, que é o que eu vou usar aqui hoje. Então, por exemplo, ele tem várias funções. Eu posso... Opa, estou na tela errada. Eu posso, por exemplo, ver os nós que estão aqui no meu cluster ativos no momento. Então eu tenho, como eu disse, os 3 nós. Na verdade, os 3 estão como master e como worker. Beleza. Então os 3 estão funcionando com esses papéis. Eu posso, né, olhar, eu tenho uma estrutura dentro do Kubernetes chamada namespaces. Namespace, imagina que são pastas, vamos dizer assim, né? Você cria uma pasta e joga um monte de objeto dentro dela. Então, até no OpenShift, ele não é chamado de namespace, ele é chamado de project. Então, também é uma visão de você organizar o seu projeto, por exemplo. Inclusive, deixa eu ver em qual namespace que eu estou. Ah, tá. Então, deixa eu mudar. C Project Tutorial. Beleza. Eu posso, por exemplo, ver todos os pods de todos os namespaces, né? Então, assim, você vê que só de instalar esse OpenShift já tem um monte de coisa rodando nele. Enfim, não vem muito ao caso agora. Vamos aprender como é que usa mesmo. Então, vamos lá. Eu quero... Aliás, achei que eu ia usar esse namespace, vou usar um outro. Eu vou criar um namespace. Então, vou dar um kubectl create namespace, my stuff. Vou criar um namespace qualquer aqui. Ele tem um comando bonito para você mudar o contexto. Ele é tão bonito que eu nem faço questão de decorar ele, porque é muita coisa, então eu copio mesmo. Tá? Então vou dar um stat context, current, vamos dar o current para o namespace my stuff. Então beleza, agora eu estou usando my stuff. E agora eu vou criar uma aplicação.
Como é que eu crio uma aplicação? Eu posso criar diretamente um pod, posso criar um replica set, mas eu vou criar um deployment. Existem várias formas de fazer, uma delas é essa, né? Então eu vou dar aqui um create, deployment. Qual o nome do deployment? My app. E ele vai olhar para uma imagem. Que imagem é essa? Uma imagem de container que está na internet, basicamente. Tá? Poderia estar no Docker Hub, né? Que seria aqui docker.io, mas está no Quay.io. Quay.io é um repositório de containers da Red Hat, tá? Então esse nosso container que eu vou criar agora está lá. Então beleza, criei o meu deployment e aí vamos ver o que foi criado aqui, o que a gente tem agora de estrutura aqui. Pessoal, nesse momento, como eu estou olhando para o tutorial, eu não estou vendo o chat, tá bom? Então, quando vocês postarem algo aqui, talvez eu perca. E se for algo urgente, o Max me chama aí e me interrompe. Vamos lá. Então, eu vou dar aqui um kubectl. Como é que eu vejo objetos no Kubernetes? Através do get. Eu quero ver o quê? Quero ver o deployment que eu criei. Deployments. E aí, qual é o nome do deployment? Na verdade, se eu der um deployments, ele vai todos os meus deployments. Se eu quiser ver um deployment específico, não, se eu quiser ver no seguinte, se eu quiser saber realmente como está esse meu deployment, eu vou usar um describe, tá? Então eu quero aqui describe, deploy. Uma coisa interessante, eu poderia aqui dar aqui, né? Describe deployment my app, certo? Beleza, vai descrever. Mas no Kubernetes eu tenho abreviações. Então eu posso, por exemplo, fazer o seguinte: o kubectl describe deploy, não precisa falar deployment, né? Aí eu dou aqui uma app. E aqui ele vai falar um monte de coisa desse meu deployment. Quando eu criei, onde que ele está, né? O namespace, as labels dele, vai falar a imagem do container, enfim, tem um monte de coisa aqui, um monte de informação sobre ele. Eu falei para vocês que existe uma hierarquia, né? O deployment, o replica set e o pod. Então, eu espero que esse meu deployment tenha criado algum replica set. Então, eu vou dar aqui replica sets. Ou, se eu quiser, eu faço só rs, get rs. Então, legal, ele criou um replica set. E aqui ele fala, você me disse que você queria uma instância. No momento, você tem uma instância. E sendo que essa uma instância está pronta para receber requisições, tá bom? Porque pronta é um negócio que seria em outra sessão, mas eu tenho health checks que eu faço, que o Kubernetes faz nos meus pods. Então existem dois básicos, que é o liveness e o readiness. O liveness diz se o seu pod está vivo. O readiness diz se o seu pod está pronto. Qual a diferença? O seu pod pode estar vivo, está rodando, mas ele acessa um recurso que ele não está conseguindo acessar. Então ele não está mito, né? Ele está vivo, né? Ele está funcionando, mas como ele não consegue acessar um recurso, ele não está pronto ainda. O que isso muda? Muda que se o seu pod não está vivo, o Kubernetes reinicia ele. Se ele está vivo, mas não está pronto, ele espera. Aí daqui a pouco ele tenta de novo, e daqui a pouco ele tenta de novo, até que ele esteja pronto e possa mandar requisições. Tá bom? Então, se eu tenho replica set, eu devo ter pods. kubectl get pods. Ou eu posso falar também get pod. Ou eu posso falar também get po. Acho que só P não funciona. Deixa eu ver. P não funciona. Mas até o pod funciona, tá bom? Então, eu tenho meu pod aqui, bonitão, rodando. O que eu quero ver sobre esse pod? Deixa eu ver. Eu tenho uma coisa interessante. Deixa eu pegar o nome desse pod. Cadê aqui? O nome do pod. Eu quero saber o que está rolando nesse pod, então eu posso ver os logs dele. Logs-f, o nome do pod. Então, no caso, aqui é uma aplicação rodando Quarkus, beleza? Que está disponível lá dentro desse meu pod. Blá, 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 tá. Lembra que eu falei que porque, por exemplo, vamos fazer um negócio aqui. kubectl get pods. Tem o nome do pod. Eu vou dar um describe nesse pod. Describe pod, esse aqui. Se a gente olhar aqui, eu vou ter, cadê? Eu tenho aqui o IP desse pod, tá? Mas lembra que eu falei? Eu não vou acessar usando o IP do pod. Eu preciso de uma estrutura que é o service. Então vamos lá.
se eu der aqui um kubectl get services, ou abreviando SVC, então eu não tenho serviços, tá? Então vamos criar um serviço. O que eu vou fazer? Existe um comando no kubectl que é o expose. Então eu vou falar kubectl expose deployment my app. Qual porta que eu vou expor? A 8080. E eu quero criar um serviço, né, um service do tipo load balancer. Por que load balancer? Porque sempre que eu tiver novas instâncias desse meu pod, automaticamente esse meu service vai balancear o tráfego entre todas as instâncias. Tá bom? Criei aqui. Agora vamos olhar. Get SVC. Legal, agora eu tenho um pod. Desculpa, eu tenho um pod. Tem um serviço disponível. E reparem o seguinte: ele ganhou aqui um external IP. Né? No caso aqui foi um DNS mesmo. Vamos tentar acessar, por experiência, esses IPs aqui, principalmente na AWS, eles chegam a levar de 1 a 2 minutos para estarem disponíveis. Vamos ver se hoje demos sorte. Deixa eu só ver. Não demos sorte. Então, assim, eu não vou fazer você ficar esperando 1 ou 2 minutos até que ele esteja pronto. Lembra que eu falei que tudo que você faz no Kubernetes, você faz no OpenShift, mas nem tudo que você faz no OpenShift, você faz no Kubernetes. Então, tem um negócio que você faz no OpenShift que você não faz no Kubernetes, que é criar uma rota para um serviço. Então, assim, eu tenho esse meu serviço, kubectl get svc, que chama MyApp, meu serviço, certo? Então, o que eu posso fazer? Como eu vou acessar algo diretamente do OpenShift, o meu cliente muda. Ele é um cliente chamado OC, tá? De OpenShift Client. Vou fazer um expose também. Vou expor o meu serviço, MyApp. Então ele fala aqui, ó, criei uma rota. Então se eu fizer agora aqui um get routes, eu tenho um DNS bonitinho para aquele meu serviço. E se eu chamar esse meu DNS bonitão, agora sim está disponível aqui a minha aplicação que eu acabei de colocar no ar. Então eu vou fazer o seguinte com ela. Vamos fazer algumas coisas. Quero dar aqui um watch, kubectl get pods. O watch ele é um clientezinho, uma aplicaçãozinha que fica a cada 2 segundos rodando o get pods e fica mostrando aqui para mim. Você já vai entender por que eu estou fazendo isso. Vou quebrar aqui a tela. Vou aqui fazer o seguinte. While true do curl, esse cara aqui, sleep.3, done. Então, beleza. Estou rodando, né? Enfim, estou chamando essa aplicação aqui a cada 300 milissegundos. Agora vamos ver algumas coisas, algumas coisinhas acontecendo aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho esse cara. Isso. Vou quebrar de novo. Vamos para cá. Beleza. Deixa eu só ver se não está muito para baixo. Deixa eu ver aqui. Não, acho que está ok. Peraí, agora eu voltei para o chat, né? Deixa eu ver aqui. Comuninho. O Robert falando, Helder, existe uma plataforma para avaliação e testes do OpenShift? Sim. Eu vou pôr no final, tem o Developer Sandbox, tá bom? Que você pode criar um cluster, ele fica disponível, se eu não me engano, por 30 dias, ou 15, tal, mas acho que são 30. E ele é um cluster bem completinho, assim, não é exatamente um cluster igual esse que eu tenho aqui, mas ele tem bastante, inclusive tem operadores de Kafka, de Istio, tem bastante coisa rodando nele, de Knative também, acho, se eu não me engano. E o Max falando aí, Old School Bash, é isso aí. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou usar um outro comando do kubectl que é o scale. Então eu vou falar o seguinte, olha, quero fazer um scale onde? No deployment, qual deployment? MyApp, eu quero 3 réplicas. Então vamos lá. E aí se eu for aqui em cima, bomba, ele já está criando mais 2 réplicas aqui, porque eu falei que agora eu quero 3. Então ele vai criar esses novos pods. Então percebam, né? Por que está 0 de 1? Porque eu tenho um pod, mas eu tinha 0 pronto. Agora eu tenho 1 de 1 porque eu tenho um pod e 1 pronto. Então se você reparar aqui, agora eu tenho mais 2 pods funcionando, então eu tenho números diferentes, enfim, porque eu tenho mais 2 pods que estão participando desse load balancer. Beleza?
Que mais que eu vou mostrar aqui? Aí legal. Aí digamos que eu quero fazer o seguinte, olha, legal, essa aplicação está usando Quarkus é legal, mas eu quero voltar para o Spring Boot, tá? Não sei porque alguém faria isso. Desculpa, pessoal de Spring Boot, brincadeira. Mas eu quero mudar a imagem. Eu quero falar o seguinte, olha, kubectl, por favor, mude a imagem do deployment MyApp, cujo nome é Quarkus Demo, e mude para essa imagem aqui, que eu também instalo no meu KIO. Eu quero mudar para o Spring Boot, tá? Então eu vou mudar para uma imagem lá chamada MyBoot e eu quero jogar a versão 1, beleza? Então mandei aqui. Reparem aqui em cima o que está acontecendo. É um negócio chamado Rolling Update, ou seja, eu falei que eu quero 3 instâncias desse deployment. Eu tenho 3 no ar e agora eu falei que eu quero trocar a imagem desses pods. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar um com a nova imagem, né, com a imagem do Spring Boot. Quando esse um estiver pronto, ele tira um do Quarkus e substitui por esse novo. E aí ele tem o outro, né? Vai ter que criar o segundo. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai criar um novo do Spring Boot. Quando estiver pronto, ele tira um do Quarkus e substitui ele e vai fazendo isso. Vocês estão percebendo que demora um pouco, né? Porque, enfim, o Spring Boot, a gente tem que admitir, ele demora um pouco mais do que o Quarkus para subir. Então, por isso que demora um pouco aqui para estar disponível, mas eu já tenho aqui, ó, já tenho 2 pods prontos com Spring Boot. E quando eu tiver o terceiro, eu só vou ter mensagens do Spring Boot aqui. Ele está fazendo a troca do último agora. O primeiro demora um pouco mais, porque ele baixa a imagem, ele cria cache, faz um monte de coisa. Os seguintes vão um pouquinho mais rápido. Então vamos aguardar só eu ter os 3 prontos. Logo mais. Logo mais. Ó, ele está começando. Aqui, ó, demorou ainda. Deixa eu ver. Eu tô com 4, então ele está trocando um ainda. Beleza. Porque esse aqui ainda está como creating. Quando esse mudar para running, aí sim ele pode tirar o último do Quarkus que ele tiver. E aí tudo vira para o Spring Boot mesmo. Então reparem o tempo que está levando, né? Então assim, por isso que quando a gente fala, a gente enfatiza muito o tempo de bootstrap do Quarkus, por exemplo, é muito por causa disso também, né? Você faz uma troca de versão, você tem um scale up, um scale down, você precisa que isso aconteça rápido. E algumas plataformas, algumas soluções não são exatamente rápidas assim. Então legal. Fiz isso, troquei a imagem. Beleza. Agora, digamos, vamos lá, vamos mostrar algumas coisinhas, né? Então, beleza, tá aqui minha aplicação já na versão do Spring Boot. Lembra que eu falei para vocês que quando eu uso o deployment ele guarda o histórico, né? Como é que ele faz isso? Se eu vir aqui nos meus replica sets, eu tenho, ó, um replica set com tudo zerado, e tenho um replica set com as 3 instâncias. O que é isso aqui? Ele criou um replica set novo com a nova imagem e manteve o antigo. Ou seja, se eu chegar agora aqui e fizer o seguinte, olha, eu me arrependi de ter migrado para o Spring Boot. Quero voltar para o Quarkus. Então, eu vou fazer aqui um set image, voltando a imagem para a imagem que eu estava usando antes, que era a Quarkus Demo V1. Então, ele vai começar a fazer a mesma troca aqui. Ó, vocês vão ver, eu já tenho um pronto, já tenho 2 prontos. E já vai terminar o terceiro. Ó, já estou com todos prontos aqui. Tá? Então, a diferença é bem grande mesmo. E aí, se eu voltar aqui nos nossos replica sets, ele simplesmente tirou as instâncias que estavam no replica set do Spring Boot e voltou para que estava no Quarkus antes. Então, assim, é muito mais simples fazer um rollback assim, né? Você não precisa... Porque senão, de novo, né, se eu tivesse só com o replica set, eu ia ter que criar na mão um novo replica set com a imagem apontando para a imagem do Quarkus e depois matar o que estava no anterior. Enfim, eu ia ter que fazer tudo na mão, basicamente. Tá? Então, tendo o deployment, ele guarda o estoque, fica bem mais fácil. Então, legal. Essa era a primeira demonstração que eu queria fazer para vocês do Kubernetes. Então, eu vou apagar esse namespace
E vamos em frente aqui, que eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês. Eu tenho quantos minutos, Max? Só para eu confirmar. 7 minutos? Tá 3h50. Giovanni, indica alguma outra forma de estudar Kubernetes utilizando provedores de nuvem sem gastar nada, sem ser as opções free trial dos provedores? Então, Giovanni, deixa eu pegar aqui que eu ia pegar para vocês. OpenShift. Sandbox. Pam, 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 pam. Ó, tá no chat aí. Essa é a forma que a própria Red Hat fornece para vocês terem um cluster Kubernetes o mais completo que é possível fazer de graça, tá? Você ter acesso a um cluster completaço mesmo, de graça, não vai conseguir, tá bom? E não é uma plataforma exatamente barata. Assim, o Kubernetes o OpenShift é de graça, né? O Kubernetes também. Mas você tem um OpenShift máquinas para você instalar um cluster de fato, assim, fica realmente um pouco caro. Mas o Developer Sandbox ele é muito, muito completo pelo que ele oferece, tá? Melhor. Por ser de graça, ele é muito completo, tá bom? Não tem tudo que tem 100% do que tem um cluster de fato, mas ele realmente... Você consegue fazer tudo que eu fiz até agora, que, por exemplo, você faz tranquilaço e ainda pode ter Kafka, pode ter Knative, vai poder ter Istio, enfim, tem bastante coisa nele. Legal. Então, já fica para o Robert, fica para o Marco, para o Giovanni também. Deixa eu mostrar, como só temos mais 5 minutos, porque eu olhei agora que atualizou para 45, eu vou mostrar, vou pular algumas coisas que eu ia mostrar e vou mostrar uma última, meio que uma demo também. A gente chama ela de Fun Stuff. Coisas divertidas. Eu gosto de coisas divertidas. Então, deixa eu limpar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar um outro namespace, que é o Fun Stuff. Essa demo a gente chama ela de Service Magic. O que é Service? Por que Service Magic? Lembra que eu falei que os labels são muito importantes, né? Então, por exemplo, através de labels eu posso dizer se um pod ele está sendo, vamos dizer assim, acessado por um determinado serviço ou não. Então isso já vai fazer sentido. Mas olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar 3 aplicações. Uma aplicação escrita em Python, e aí assim, não se assustem com o que eu vou fazer aqui, porque é o seguinte, eu estou executando um YAML na mão aqui no terminal, tá bom? Então, usando um cat, OF, enfim. Então aqui, a primeira aplicação rodando Python, tá bom? Uma aplicação rodando Python. Vou executar uma outra aplicação que está escrita em Go, tá? Que é o MyGo. E uma outra aplicação que é escrita em Node, tá? Então, vocês não falarem que a gente só fala de Java. Então, tem aqui Node, Python e Go. E aí, vamos ver então essas nossas aplicações bonitonas. Watch, kubectl, get pods. Então, vamos aguardar Node e Python estarem no ar para que a gente possa fazer a parte da mágica do serviço nos 3 minutos que faltam. Vamos lá, amiguinho. Node está no ar, falta o Python. Hello, Python. Hello, Python. Ó, mais de 1 minuto para criar, hein? Gostei. Vamos lá. Estamos aguardando você, querido Python. Porque se ele não estiver pronto, listo, eu não consigo acedê-lo. Bom, já que ele está enroscando, deixa eu continuar aqui, senão vai acabar meu tempo. Enquanto isso, ele pensa na vida. Então, o que eu vou fazer aqui? Não, 73 nada. Eu vou criar um service. Então, vamos criar um service. Agora está pronto.
Posso fechar aqui. Vou criar um service e reparem o seguinte, tem aqui um selector, está definindo uma label que é chamada myPods. Essa vai ser a label que ele vai usar para saber quais pods que ele vai acessar. Só que neste momento, eu não tenho nenhum pod incluído nesse serviço, não tem nenhum pod com essa label. Ou seja, para ela ficar disponível mais rápido, eu vou expor a rota também, igual eu fiz no outro caso. Kubectl, desculpa. OC, expose, CVC, papapá. Vou pegar a rota, get roots, tá. Aí eu vou fazer o seguinte, while true to curl sleep.3, tá. Tá dando erro por quê? Porque não tem nada nesse serviço, basicamente é isso, tá? Então vai dar erro mesmo porque não tem ninguém funcionando com ele. Então vamos resolver isso, né? Porque eu quero que os meus serviços participem, melhor, quero que os meus pods, meus pods que eu acabei de criar, participem desse serviço. Então eu vou fazer o seguinte, olha, pega a aplicação chamada MyPython e coloca ela nessa label do MyPods. Ó, reparem, o Python já começou a responder. Aí vou fazer o seguinte, pega a aplicação Node e também aplica essa label, boom. Então começa a responder também. E finalmente vou pegar a aplicação do Go, vou pegar aqui do Go, e também aplicar, e pum, agora eu tenho Node, Go e Python participando do mesmo serviço. Então, assim, eu não preciso nem que a tecnologia seja a mesma, né? Posso fazer, enfim, maluquices como essa aqui que eu fiz agora. E o meu tempo acabou, então deixa eu só mostrar os meus slides finais. Deixa ele mostrar aqui. 30 segundos, prometo. Só para eu fazer aqui isso. Então, tá tudo nos slides, tá, gente? Não se preocupem em anotar, mas só de dica aqui para vocês, alguns livros. Esse é um livro de Service Mesh, inclusive escrito pelo Burr, que é o da camiseta aqui. Microservice for Java Developers, escrito pelo Rafa Benevides, brasileiríssimo, e o Christian Poster, também brasileiro. Design Patterns para Kubernetes, também um livro muito bacana. Knative, plataforma de serverless que roda em cima do Kubernetes, se você quiser saber sobre isso, esse livro é bem bacana. E um livro do Edson Yanaga, que é o Como você migra bancos de dados monolíticos para microserviços. E é isso, galera. Obrigado.